Hoje tenho comigo o Dr. Álvaro Sá, é oftalmologista, também já é uma presença habitual aqui no consultório. Doutor, muito obrigada por mais uma vez estar connosco neste início de temporada. Espero que tenha tido umas boas férias. Tive, graças a Deus. Ainda bem, e muito obrigada por voltar aqui então ao consultório para responder aos nossos telespectadores. Já sabe que se quiser colocar então alguma dúvida ao Dr. Álvaro Sá, deve ligar o nosso número de telefone 22 953 8525. Sabe também que pode fazê-lo através de SMS para o 68888, deve escrever PC, seguido da sua questão, do seu nome e da sua localidade. Pode ainda enviar-nos um e-mail para consultório@portocanal.pt ou escrever-nos uma carta para a morada que passa em rodapé. Doutor, temos já uma chamada em linha de Famalicão. Quem nos liga é Maria Silva. Seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde. Olá, Maria, como está? Estou bem, graças a Deus. Obrigada. Está bem disposta? Estou um bocado preocupada com a vista. Então tenho aqui o Dr. Álvaro Sá à sua disposição. É verdade, é isso. Queria colocar então uma questão ao Sr. Doutor, se for possível. Com certeza. Já agradeço a este programa, não é, para a oportunidade que nos dá de fazer as nossas perguntas. Nós é que agradecemos, Maria, a sua participação e espero que nos siga todos os dias e que continue a fazê-lo. Eu faço todos os dias. Muito bem. Maria, pode então colocar a sua dúvida ao Dr. Álvaro. Pronto, então é o seguinte, eu ando sempre a chorar da vista esquerda, sempre, todos os dias, sempre com a vista molhada no campo da vista, sempre a cair aquela lágrima. E então consultei um oftalmologista, que eu já cheguei cá para ir, não sei se foi para este doutor, se foi para outro, mas eu já cheguei a colocar esta questão antes de ir a um oftalmologista. E então foi um oftalmologista e ele deu-me uma pomada que é Bausch-Lomb. Eu não sei se estou a dizer o nome bem correto. Eu acho que está a dizer a marca, Sr. Está a dizer, o laboratório, é Bausch-Lomb. E então o Sr. Doutor da especialidade, não é, disse-me que eu jogar essas gotas 4 vezes ao dia, mas que talvez fosse o saco das lágrimas entupido. E realmente com este aqui não me passou. Eu queria só por esta questão, se não haveria mais nada a fazer, sem ser a operação. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde. De facto, as duas causas mais frequentes para haver lacrimejo persistente do olho, que se chama epífora, pode ser ou o olho seco, isso pode ser provocado por uma alteração na produção da qualidade da lágrima, ou porque a lágrima não consegue ser drenada pelos canalículos lacrimais para as fossas nasais. Portanto, há ali uma obstrução a nível do saco lacrimal ou a nível dos canalículos. E, portanto, nós no consultório podemos tirar a prova dos 9, podemos saber se de facto tem o olho seco e, portanto, se tem uma lágrima que se evapora muito rapidamente, o olho para responder a esse problema produz lágrima em excesso e, portanto, o olho está sempre úmido e a chorar, ou porque tem uma boa lágrima, mas ela não consegue ser drenada, escoada para as fossas nasais e, portanto, ela em vez de entrar para as fossas nasais começa a sair e a escorrer pela cara abaixo. Então nós com uma pequena sonda e com uma seringa conseguimos introduzir essa sonda pelo canalículo lacrimal e verificamos se há uma obstrução desse canal ou não. Se houver uma obstrução desse canal, de facto a solução será fazer uma sondagem cirúrgica e muitas vezes é necessário fazer um pequenino trajeto para que haja comunicação entre o canalículo lacrimal, saco lacrimal e fossas nasais. Se isso se verificar, o tratamento é cirúrgico, é verdade. Pois, mas como o doutor quando me aceitou isto, disse-me logo, olha, chega ao fim de 15 dias, se não passarem, é só a operação. Eu gostava da tua opinião, só que não queria, assim, a operação era a última coisa que eu queria fazer, não é? Eu percebo, mas o meu colega, se calhar, também lhe pode fazer este teste que eu lhe falei, que é da sondagem. Eu tenho uma coisita na vista, de um lado caía aquele soro na garganta, não é? E na vista esquerda não caía nada. Ora, aí está. Então fez-lhe esse teste que eu estava a falar. Ele fez-me esse teste. Se do lado direito entrava soro e conseguia sentir na garganta, significa que as vias estavam permeáveis. Se do lado esquerdo esse soro não entrava pelas fossas nasais, não sentia na garganta, as vias não estão permeáveis. Então, de facto, aí só cirurgicamente. E há duas formas de se fazer isso. Com laser ou então com uma cirurgia através de bisturi.
Nós Mas não corre risco assim, de ficar cega, não é uma operação assim muito rigorosa, pois não? Não, todas as operações são rigorosas, sim, mas de facto não corre esse risco de ficar cega porque nós não estamos a mexer no olho, no globo ocular, nós estamos a mexer nas vias lacrimais. Portanto, é aqui no canto, no dorso do nariz. Sim. Portanto, não tem nada a ver com o globo ocular, não tem nada a ver com a visão, tem a ver com as vias lacrimais. Portanto, não corre o risco de ficar cega. Sim, então um bom médico de família, atenção, a me envia para a especialidade, não? Claro, acho que sim. Pronto, doutor, muito obrigada. Maria, obrigada a si pela participação. Obrigada. Espero que fique eu, rapidamente melhor. Muito obrigada. Doutor, eu acho que este é o programa das Marias. Estamos sempre a receber chamadas de Marias. Mais uma Maria, desta vez liga-nos de Santarém e chama-se Maria Barroso. Seja bem-vinda. Exato. Obrigada, dona Carla. Eu não sou Carla. Como é que é? Carla? Como é que se chama? Susana. Susana. Carla Ascensão era a apresentadora anterior a mim. Está bem. Está desculpada só desta vez, Maria. Sim, então boa tarde, então, dona Susana e o doutor também. Muito então, boa tarde. Fui há 15 dias ao doutor oftalmologista e ele corre o risco de estar desempregado e vejo muita televisão. Então, notava na vista, sobretudo na vista esquerda, no olho esquerdo, o olho um pouco seco, e eu tinha que muitas vezes parar e ir para a rua e deixar de ver televisão, eu muitas vezes até apagava a televisão porque tinha dificuldade em ver. Entretanto, fui à doutora e depois queixei-me e ela disse que eu tinha atenção ocular, sobretudo, é engraçado, curioso que a vista direita eu tinha atenção ocular muito alta, estava a 24 no momento. E depois receitou-me então umas gotas que eu vejo mal, portanto, eu vejo, não tenho muitas dioptrias, estou aqui a olhar até pelo pelo, mas como vejo mal ao pé, ainda nem sequer vi a receita, mas receitou para pôr os olhos, acho que é assim que se lê, para pôr na vista, sobretudo quando eu noto na vista mais, portanto, a vista mais seca, mais cansada, digamos, mais cansada, quando vejo muita televisão, que é o caso de agora, estou a olhar para o ecrã e de facto estou mais aflita, sobretudo da vista esquerda, enquanto tinha a tensão ocular mais alta da vista direita, segundo a doutora. Então eu queria fazer umas perguntas ao doutor, então, quais as consequências do olho seco, neste caso a vista cansada, segundo a doutora também me disse, e da tensão ocular, quais as consequências da tensão ocular alta, estava a 24 na altura, segundo a doutora. E mandou, peço desculpa, doutor, mandou-me ir à médica de família, passou uma carta para eu ir à médica de família, que aliás ainda não fui, ainda marquei consulta, para pedir um ataque à cabeça, porque nestes dias anteriores eu ir marcar a consulta, foi isso que me assustou mais, então tive uma ligeira dor de cabeça do lado da vista esquerda, portanto o olho esquerdo, que me ocorria, tanto do lado esquerdo até à vista, uma dor muito miudinha, e entretanto fiquei como a ver um espelho partido, digamos, foi o que a doutora disse, e foi de facto a observação que ela fez, que eu realmente fico, de facto era mesmo, ela percebeu que eu estava, a minha queixa era completamente como um espelho partido. Nunca mais tive, aliás, desde que ponho essas gotas senti melhor, ponho de vez em quando, mandou-me pôr 3 vezes ao dia, mas pronto, mas agora estou preocupada, então a tensão ocular, o que é a tensão ocular? Viva, boa tarde. Dona Maria, então vamos começar pelo olho seco, para começar. O olho seco, de facto, é uma patologia muito frequente e é caracterizada pelo facto de termos uma lágrima com menor qualidade. Isto é, evapora-se muito rapidamente e, portanto, a superfície do olho sente-se um bocadinho seca e, por esse motivo, temos queixas de visão turva, picadelas, ardência, olho vermelho, sensação de areia ou de corpo estranho, um peso em cima dos olhos, sensação que o olho é pequenino, lacrimejo, umidade, tudo isto relacionado com o facto da lágrima secar. Quais são as duas coisas, os dois fatores principais que levam a ficar com o olho seco? Para além de ser endógeno, isto é, para além de produzir uma lágrima com má qualidade. O que é que pode piorar? Situações em que está a fixar, por exemplo, a ver televisão, a conduzir, a ler, ao computador. Tudo isso faz com que qualquer um de nós fique com o olhar mais fixo, pisque menos e por isso a lágrima não se renova. E por esse motivo a lágrima, entre aspas, seca e o olho sente-se seco, produz lágrima em excesso e daí o tal lacrimejo e muitas vezes uma dor também na superfície do olho.
Por outro lado, se estiver em ambientes secos, com ar-condicionado, ventoinhas, vento, a lágrima também evapora e por esse motivo também pode ter um agravamento do olho seco. Qual é o melhor tratamento? Pôr um substituto, pôr lágrimas artificiais sempre que o seu olho se queixar. Pode pôr de hora a hora, pode pôr 2 vezes por dia, tudo depende das suas queixas, tudo depende se tem muitas queixas ou não. Depois, relativamente à tensão, a tensão alta é um sinal que nos deve preocupar, mas temos que investigar outros fatores, não só a tensão alta. Há uma doença do nervo óptico que se chama glaucoma, que é caracterizada pela perda da camada de fibras nervosas do nervo óptico. E um dos fatores que pode acelerar essa perda da camada de fibras nervosas é a tensão alta do olho. Mas é importante também saber se de facto este 24 corresponde à tensão real. Uma pessoa que tem o olho seco, por exemplo, quando nós medimos a tensão do olho, vamos ter artificialmente uma tensão ligeiramente mais alta do que a real, porque o olho é mais seco. Também é importante saber qual é a espessura do seu olho. Se a córnea, que é a parte transparente à frente do olho, se é muito espessa ou se é mais fina do que o normal. Porque, por exemplo, se for espessa demais, entre aspas, então aí vai nos dar um erro na medição da tensão intraocular, dá-nos falsamente uma tensão alta. Portanto, é preciso ajustar os valores da tensão à espessura da sua córnea. Tirando isto e partindo do princípio que tem 24 de tensão, o importante é saber como é que é o seu nervo óptico. É importante... Estava baixa. Quando ela viu-me e ela disse-me, doutora, sim, ela disse-me, foi por momentos, quer dizer, estava mais baixa, disse-me ela, e depois, olha, e alterou-se um bocadinho, agora já está a 24, e há bocadinho estava tão alta, disse-me a doutora, isto por momentos. Não percebi. A tensão intraocular mediu-lhe 2 vezes e em períodos pequenos? Sim, disse-me, olha, mas agora há bocadinho estava mais baixo e agora já está no limite, disse-me ela, foi mesmo a expressão dela, está no limite, está a 24. Sabe que não há limite para a tensão. Curiosamente, da vista direita que eu me queixo menos, é curioso. Sabe que não há limite para a tensão, não é? Uma pessoa pode ter uma tensão de 30, pode ter uma tensão de 14, não há limite. Quer dizer, por absurdo, não é? Há pessoas que têm uma crise glaucomatosa e têm uma tensão de 40, que é uma coisa verdadeiramente assustadora, a pessoa fica incapacitada, vomita, tem dores de cabeça. Isto se for uma coisa aguda, e há outras pessoas que têm uma tensão de 30 de uma forma crónica e nem sentem o olho porque o olho adapta-se a essa tensão. Portanto, a tensão em si é importante, mas não a devemos sobrevalorizar. É importante pensar, se tem uma tensão alta, então devemos pensar na doença do glaucoma. Tem história familiar, tem mãe, pai, irmãos, avós, tios com glaucoma. Isso é importante saber porque quem tem aumenta o risco de ter essa doença. É importante estudar o seu nervo óptico através de exames, saber como é que estão os seus campos visuais, saber qual é o volume da camada de fibras nervosas, olhar através da oftalmoscopia direta ou indireta para o seu nervo óptico e saber se o seu nervo óptico tem aspecto suspeito de ter glaucoma ou não. E perante estes dados todos, aí nós vamos vigiá-la ou medicá-la, porque a senhora pode ter cronicamente uma tensão de 24 e não está a causar dano ao seu olho e, portanto, apenas precisa de ser vigiada numa consulta regular. Ou então pode ter uma tensão de 24 que é exagerada, que é alta para o seu nervo óptico, que está a causar dano, então é necessário pormos umas gotinhas no seu olho para baixar a tensão, para que o seu nervo óptico não sofra, para que no futuro não tenha perda de campo visual, que é o tal glaucoma. E estas gotas esquecem de fluir. As gotas que a senhora está a colocar, que é o Tialose, são apenas um lubrificante ocular. Nada tem a ver para baixar a tensão. Portanto, o que é que eu lhe queria pedir? Uma coisa é o olho seco. Não vamos confundir com a tensão alta. Apesar de ter olho seco, pode-se medir a tensão do olho e só pelo facto de ter olho seco pode dar-nos um valor ligeiramente mais alto do que o que realmente tem. Por outro lado, só por medir a tensão, isto não tem um valor só por si. Temos que estudar o seu olho, especialmente o seu nervo óptico, para saber se tem alguma doença do nervo óptico que tem que ser tratada e se essa tensão necessita de ser controlada e ser baixada, ou então se essa tensão só por si não lhe está a causar dano e então aí não é necessário baixar. Pronto, doutor, só uma pergunta. Sim. Sim, só uma última pergunta, doutor, para também demorar mais tempo.
Diga-me, então quando é assim, quando por exemplo neste caso eu boto a olhar para o ecrã e estou com a vista, com a vista esquerda, sinto a vista cansada, devo de vez em quando deixar de ver televisão e ir até à rua e pronto, parar por momentos de ver televisão. Devo fazer isso porque estou a sentir a vista até extremamente cansada, porque em todo o dia tenho visto televisão, infelizmente, porque estou desempregada. Devo de parar de vez em quando ver televisão, é isso, doutor? Sim, Doutor, vamos eu acho que rapidamente, está bem? deve Temos pôr as muitas gotas do chamadas. lubrificante ocular e depois sim, depois de pôr 2 gotas em cada olho, pode de facto descansar um bocadinho e passado uma meia hora pode outra vez ver televisão, sempre com a ajuda do lubrificante ocular para não se cansar tão rapidamente. Muito bem, muito obrigada, Soutor. Obrigada também, Maria Barroso, pela sua chamada. Soutor, vamos prosseguir, vamos até a Almada e, como lhe dizia o programa das Marias, acredita ou não, É a Maria. terceira Maria. Mais uma Maria. Maria Batalha, seja bem-vinda. Botelho! Muito botelho! Botelho, peço desculpa. Não faz mal. Botelho. Muito Não boa tarde para a menina Susana e para o senhor doutor. Muito Boa tarde. bem-vinda, Maria. Está muito animada. Não, claro que me tenho que animar, mas se soubesse o meu problema, bem, mas vamos esquecer os Oh, problemas. não me diga. Olha, mas pelo menos mantenha esse sorriso. Exato, muito animada nunca posso estar, porque sou uma pessoa que desde os 3 anos sempre fui míope, mas com uma miopia altíssima, de 20 dioptrias. De quantas? 20. 20 dioptrias, doutor, é Exatamente. muito mesmo. É. Não é Mas eu muito, já mas tive um doente que tinha 27 numa e 31 noutra. Pois, eu tenho um filho E era também com pescador. 41 que tem 24. Isto é familiar. Pois acontece que eu já fui operada porque me apareceu as malandras das cataratas, mas fui operada no dia 3 de maio a uma. Mas graças a Deus recebi um milagrezinho, que isto foi um milagre autêntico. Fiquei a ver melhor um bocadinho. Pronto, para o que eu via, que estava com 95% de incapacidade, vejo melhor ao longe e a claridade e tudo. Acontece que agora estou à espera do outro, que a doutora me opere ao outro. Deus queira que corra na mesma, se correr eu já... quer dizer, não, assim, o outro tem tido problemas agora porque tem a lente de contacto ainda, para ver qualquer coisinha, porque o outro já não vê nada há quase. E então há alergias que eu faço aos produtos, porque eu usava um produto há muitos anos e o sítio onde eu ia buscar deixou de ter. Mas ontem penso que resolvi isso com outro produto que me estou a dar melhor. Que só ponho num olho a lente, o outro tem o tal... estou a pôr até umas gotas, que o senhor falou agora precisamente nessa gota, que é o T-Alos. exatamente. Ponho 2 vezes por dia, aparei já as outras todas e continuo com esta. Fui muito sensível aos cheiros, isso tenho muita sensibilidade. Se for mexido, isso tem que ser muito pouquinho porque sou muito sensível. A tabacos, tudo isso faz, claro, isto é um caso grave. Maria, vou-lhe pedir que seja mais sucinta, porque temos ainda muitas chamadas em linha. Obrigada. O que é que eu ia para dizer? Eu bem até nem ia falar bem do meu caso, porque o meu caso já se vai resolvendo. Vou pôr só uma pergunta, peço desculpa do meu marido, é que isto é um caso gravíssimo. Ele é diabético. E o que é que acontece? Ele vai ser operado na Associação dos Diabetes agora dia 23. Acontece é que o problema dele é bastante grave e às vezes não sabemos tão bem esclarecidos assim. Ele tem muitas hemorragias no olho esquerdo. Sim. Não se, ou seja, tem uma retinopatia diabética. O doutor vai operar, ele está com receio, não é? Ele diz, não sei como é que o doutor me vai parar estas hemorragias, porque são muitas. Pronto, ele já fez laser. E o que é que gostava de saber, Maria? Eu gostava de saber se realmente, se a operação eu sei que é bastante melindrosa, mais ou menos por o que eu estou dentro do assunto. Quais os riscos, é isso? Por causa das hemorragias, Muito realmente. bem. Vamos então ouvir o senhor. Exatamente, o risco. Muito obrigada, Maria. Muito boa obrigada tarde. e desculpe. Nada. Boa tarde. De facto, a cirurgia, por aquilo que eu depreendo, se tem sangue dentro do olho, nós chamamos a isso, na cavidade posterior, chamamos a isso hemovítrio. E isso é típico nas pessoas que têm retinopatia diabética proliferativa. Há 2 tipos, dividimos em 2 grandes grupos a retinopatia diabética, na não proliferativa e na proliferativa. Proliferativa significa que a retina sofreu tanto durante tantos anos, tem zonas em que o sangue não chega, isto é, isquemia, que tenta resolver o assunto criando novos vasos.
E esses novos vasos, aqui é a tal proliferação, é uma boa tentativa para tentar resolver o assunto da retina que não tem sangue. Só que, por outro lado, esses novos vasos estão anómalos, criam trajetos anómalos e muitas vezes rebentam espontaneamente, porque são muito fininhos as paredes deles, são anormais estes vasos e, portanto, têm episódios de hemovítrio em que a pessoa deixa de ver. Ao deixar de ver, não vê o paciente nem vê o médico e por esse motivo não conseguimos tratar. Um dos tratamentos que temos para isso é o laser, como falou, mas se tem sangue dentro do olho nós não conseguimos ver, não conseguimos fazer laser. Muitas vezes o que fazemos é uma injeção dentro do olho de um produto que se chama anti-angiogénico, isto é, evita o crescimento e até tenta, entre aspas, secar esses novos vasos. Mas se esses vasos estão na retina e se esses novos vasos estão muitas vezes a repuxar e a fazer uma tração da retina, então aí nós não podemos fazer essa injeção porque pode levar a um descolamento da retina. E, portanto, muitas vezes nós ficamos um bocadinho, torna-se complicado fazer o tratamento se há uma persistência deste hemovítrio. Então o que é que nós temos que fazer? Rapidamente. Fazemos uma vitrectomia, entramos dentro do olho e aí ao fazer a vitrectomia vamos limpar muito bem o sangue e vemos o estado da retina. Se a retina não tiver nenhuma tração, então aí podemos fazer mais laser para evitar que essa retina isquémica que não tem sangue esteja a estimular a produção de novos vasos e, portanto, a retinopatia diabética, em teoria, iria parar por aí. Simultaneamente, podemos injetar esse tal produto anti-angiogénico para reforçar esta intenção de evitar que cresçam novos vasos. E se houver alguma tração, então aí nós podemos fazer pelagem da membrana, libertar trações. Portanto, de facto, é uma cirurgia... Concluindo, doutor. É uma cirurgia melindrosa, claro, porque é dentro do olho, é numa retina, mas não há outra solução. Nesse caso, tem hemovítrios de repetição, tem mesmo que fazer a vitrectomia. Muito bem, doutor, muito obrigada. Obrigada também, Maria Botelho. Vamos rapidamente para a última telespectadora, Laura Santos, que nos liga do Funchal. Vou pedir-lhe desculpa, Laura, porque vai ter que ser, de facto, muito, muito rápida esta questão. Boa tarde aos dois. Então, boa tarde. O que eu pretendia saber é o seguinte, eu tenho uma certa diminuição da acuidade visual só para perto, porque tenho 48 anos, estou na menopausa desde os 39, pronto, não sei se tem relação, mas em todo o caso, o que eu pretendia saber é se o meu comportamento está errado, que é, eu só uso óculos, daqueles já adquiridos, prontos, nas lojas que tem lá a graduação, 1,5, 2,5, eu primeiro via o grau da minha visão e depois adquiri um desses óculos, tenho feito isso posteriormente, sequencialmente, ou seja, nunca fui a um oftalmologista e vou convivendo com os meus óculos prontos de graduação estabelecida e sinto muito bem, sem sintomas. Eu não sei se este procedimento é errado, se posso estar a contribuir para diminuir ainda mais a minha acuidade visual, se isto tem algum risco. Muito bem, Laura. Era só isso. E foi fantástica a Laura, agora espero que o doutor seja como a Laura, assim, muito despachado. Não estraga nada aos olhos, as lentes não têm a qualidade que tem num oculista e, portanto, devia ter umas lentes com melhor qualidade, mas para, entre aspas, desenrascar, serve, desde que não tenha nenhuma doença ocular, porque os olhinhos não é só óculos, há muitas doenças, portanto, deveria, com a sua idade, consultar um oftalmologista. Mas ainda assim, não está a estragar, não é por causa disso que vai piorar a sua visão, portanto... Deixe-se andar. Quer dizer, pronto, devia ser vista por um oftalmologista, mas não está a estragar os olhos pelo facto de usar esses óculos das farmácias, como fala. Muito bem. Doutor, muito obrigada por mais uma vez ter estado aqui connosco a responder aos nossos telespectadores. Até uma próxima.